turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim, ó. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Você que é nosso estudante do módulo 4 da Educação de Jovens e Adultos. Sou a professora Carla, vocês já bem me conhecem. E a gente vai continuar juntos aqui para falar um pouquinho mais do gênero textual carta, vai falar de argumentação, não é? Então, se prepara, pega teu material e vamos embora que a aula tem muito conteúdo e muita informação interessante para a gente entender, certo? Mas como vocês sabem, né, eu não estou sozinha, eu estou aqui com Késia, a nossa intérprete de Libras, deixando a aula bem mais acessível. Aliás, a informação é para todos, não é? Então, a Késia está aqui fazendo a nossa interpretação de Libras. E eu tenho Deilson, responsável por toda a parte técnica. Stephanie, gente, ela é nova por aqui, mas já chegando. Nossa produtora. Então, vamos embora. E eu estou sozinha, não. Tem mais gente aqui comigo, uma presença especial demais, a minha amiga, a professora Adriana. Tudo bom, Adri? Tudo, Carla. É sempre bom estar aqui com vocês, né? Vocês que são aí da educação de jovens e adultos. Para a gente é um privilégio, minha gente, interagir com vocês. A gente aprende muito, né, Sim. com eles. E a Adri, né, assim carinhosamente chamada por mim, professora Adriana, vai aparecer bastante por aqui, tá bom, turma? Então a gente vai sempre fazer essas aulas juntinhas, porque é muito importante isso, tá certo? Essa interação, porque a interação é que a gente aprende muito, né? Verdade. Então vamos embora. A gente vai falar de carta. Professora Adriana, você já escreveu uma carta para alguém? Ah, Carla, já escrevi. Se a gente pergunta aos nossos jovens hoje, eu acho que quase ninguém escreveu, né? Mas carta é um gênero textual bem histórico, né? Bem antigo. As cartas, elas serviam, inclusive, a título de informação. Então, as notícias, elas chegavam muitas vezes através das cartas. E também, só quem tinha até uma profissão, que era o mensageiro, antigamente existia uma profissão de mensageiro, era aquela pessoa que ia entregar a carta de um remetente a um destinatário. Por quê? Porque nem todo mundo sabia ler. E aí essa função era muito importante, de passar a mensagem da carta, de ler a mensagem da carta. A gente tem vários filmes, né, que vocês certamente já assistiram aí, falando sobre isso, sobre a carta, de quanto é importante escrever, relatar. Mas a carta, ela vai, depois de um tempo, com os avanços da comunicação, com a tecnologia, ela vai perdendo espaço. Ah, professora, deixou de existir? Não. Se você, jovem, você, nosso estudante, se tiver algum neto, alguma neta, com certeza eles vão escrever um e-mail no lugar de uma carta. Eles vão utilizar o WhatsApp no lugar de escrever um telegrama, tá? Por quê? Porque a comunicação, ela avançou, a tecnologia, estamos numa cultura digital muito grande, não é verdade? Então, e vocês podem até dizer isso a ele, para o seu neto, seu filho, no meu tempo a gente escrevia cartas. E isso é muito bom, porque as cartas, elas treinam a escrita, a pontuação, tudo isso. E isso permanece muito importante nos dias atuais, tá bom, jovem? Você que aí utiliza muito TikTok, WhatsApp, não esqueça não, a pontuação, a estrutura da língua, ela é muito importante. Então a carta, ela foi perdendo espaço e foi dando espaço para o e-mail, porém, o e-mail tem características bem parecidas com a carta. Carta é um gênero textual que tem como objetivo a comunicação entre duas pessoas, ou seja, quando a gente escreve uma carta ou e-mail, a principal característica do gênero é a existência, a obrigatoriedade de existir um remetente e um destinatário. Ninguém escreve cartas para ninguém, né? A gente tem que ter alguém para receber essa carta. Temos que ter um destinatário bem específico, até para que a gente escolha a nossa linguagem. Por quê? Porque quando a gente escreve uma carta para um amigo muito íntimo, uma amiga, um familiar, a gente não se preocupa tanto com as regras gramaticais, com a norma padrão da língua. Por quê? Porque a gente pode usar a linguagem informal, que não é errado, tá bom? Porque tem uns costumes por aí de dizer que linguagem informal é errado, usar gírias é errado.
Não, gente, isso é preconceito linguístico, não é, professora Adriana? Isso mesmo, Carlinhos. Podemos usar, diga aí para os nossos Podemos estudantes. sim. Então, podemos usar a língua portuguesa da maneira que quisermos, minha gente. Então, vamos usar a nossa língua, não é? Exatamente. Com todos os nossos hábitos Lógico, sotaques nordestinos. Eu adoro o meu oxi. Adoro. Pois é. Adoro o meu maravilhoso. oxi. Mas, claro que precisamos estudar também a norma padrão para que, em alguma situação específica, a gente consiga usar tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal. É claro que a gente não pode ir para uma entrevista de emprego e utilizar toda a nossa linguagem informal, porque a situação não possibilita isso, tá? Então, é importante que a gente saiba a hora de usar. Mas vamos lá para a carta. Carta, ela tem um gênero muito flexível, como eu falei, a gente usa a linguagem formal ou informal. E eu trouxe uma carta aqui, duas cartas, na verdade. Uma com a linguagem informal, uma com a linguagem formal, que foi como se eu estivesse escrevendo aí, falando com a minha mãe. E na outra, eu tenho uma carta que eu recebi aí de uma loja, para vocês perceberem que a linguagem ela muda muito. Quando eu, na primeira carta, né, que eu vou falar com a minha mãe, eu digo, oi mãe, tudo bem? Tô escrevendo essa carta. Já começa daí a informalidade, quando eu digo tô escrevendo essa carta. A escrita mesmo é estou, é a palavra estou. Mas na linguagem informal eu posso usar abreviações, eu posso usar o você, a gente usa muito no WhatsApp o VC. Isso são abreviações que a gente utiliza na linguagem informal. Continuando, quero dizer que estou bem aqui. Aqui em Gramado é muito legal, estou morrendo de saudade. Então vejam que a linguagem é bem familiar. Eu estava falando com a minha mãe, né? Então beijos, te amo. Assinado, Ju. Então até a assinatura, até a saudação, ela é muito informal. Já no outro exemplo, a gente tem uma linguagem bem formal, professora Adriana, não é verdade? Sim. Prezada Carla, temos a satisfação de comunicar que o seu pedido chegou à loja. A senhora tem um prazo de 5 dias para retirada. Atenciosamente, loja. Lógico que eu não botei o nome da loja, Claro, né? Mas o que importa para a gente é perceber a diferença entre uma linguagem informal e uma linguagem informal. Nessa formal, vejam como a loja começou a comunicação comigo. Prezada Carla, né? Diferente da informal que diria, oi Carla, tudo bem? Não temos nenhuma intimidade, eu e a loja, para que ela comece uma carta assim. Do mesmo jeito que eu estou falando de carta, tá? Vocês podem lembrar de e-mail também, porque essas explicações e esse conteúdo serve tanto para o gênero e-mail quanto para o gênero carta. E aí no final ela ainda bota assim, atenciosamente. Atenciosamente é uma forma de despedida muito formal que a gente costuma perceber nas lojas, nas empresas de trabalho e tudo mais. Agora, em uma carta, gente, a gente pode tanto falar para alguém que gosta muito dessa pessoa, que seria uma carta pessoal, né? A gente pode, inclusive, ter outras situações comunicativas. A gente tem, então, joga na tela Devinho, carta de solicitação, carta de documento, ou seja, a gente vai documentar. Então, joga aí na tela para eles verem. Isso. Contar algo particular, carta pessoal, reclamar, carta de reclamação, argumentar, carta argumentativa, solicitar, carta de solicitação, enfim, carta oficial, é aquela carta documental, ou seja, tem a função de documentar. Então, dependendo do objetivo, da situação comunicativa, do contexto, lembram que é contexto? Contexto é a situação comunicativa daquele momento. Então, de acordo com a situação, eu vou escrever ou uma carta pessoal ou uma carta de reclamação, por exemplo, tá? E, obviamente, a linguagem vai ser bem diferente. Então, sobre carta, para a gente falar rapidinho, porque a gente ainda tem muito mais a se falar, temos uma estrutura um pouco definida. Lembrando que essa estrutura não é fixa, tá? Então, ó, há uma estrutura que se repete em todas elas, tanto na carta pessoal até uma carta de argumentação, de solicitação. Cabeçalho, que é a cidade, data, assunto. É a saudação, que é um chamamento.
o corpo do texto, que é exatamente o que você quer falar, o desfecho, que é a despedida, e a assinatura, ou seja, quem foi que enviou a carta. Por quê? Para escrever uma carta, a gente precisa de duas partes, né? Dois interlocutores, obrigatoriamente, remetente e destinatário, tá bom? Destinatário para quem eu vou mandar, remetente quem mandou a carta. Então, vamos lá, só para a gente, botei a setinha aqui para vocês verem, ó, cabeçalho lá em cima, prezada Carla é a saudação, temos a satisfação de comunicar, esse iniciozinho até o final, a palavra retirada aí é o corpo do texto, atenciosamente é a despedida e loja é a assinatura. Isso aqui é um exemplo geral de uma carta, de uma estrutura de carta para vocês. E como é que é o processo da carta? É um processo bem longo. Então, a gente vai, escreve a carta, coloca no envelope, se encaminha para os correios, vai lá, a moça protocola, não sei nem se é isso, mas deve ser, protocola, faz muito tempo que eu não vou aos correios mandar uma carta, porque hoje a gente manda e-mail. Por quê? Porque a comunicação é muito mais rápida. Quanto tempo demora um e-mail para chegar, professora Adriana? Segundos. Segundos, gente, segundos. Então, se eu quiser mandar um e-mail para a professora Adriana, aqui agora, ela vai receber quase que de forma imediata, diferente da carta, que demora um processo muito, muito longo. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente, rapidamente, lógico que a gente não vai ler tudo, tá? Mas aí vocês podem depois ir lá no YouTube e parar na nossa aula lendo. Mas aqui é uma carta de reclamação, tá? Os exemplos que eu trouxe, primeiro eu falei com a minha mãe, que era uma carta pessoal, uma carta bem íntima entre filha e mãe. A outra é uma carta que a loja mandou para comunicar a chegada daquele produto. E agora é uma carta de reclamação. Percebam que a saudação é prezada equipe da. Digamos que você quer reclamar sobre o preço da conta de energia. Então, prezada equipe da... Aí bota lá a empresa de energia ou de água, enfim. Constatei, então foca na tela, Deivinho. Olha o espaço que eu deixei na primeira linha para indicar o parágrafo, pessoal. Constatei que seus produtos têm sido anunciados diretamente para as crianças, uma prática ilegal e abusiva. Essa carta de reclamação foi feita por pais e mães que estavam reclamando com as empresas de chocolate. Era Páscoa. E as empresas estavam fazendo uma prática ilegal, ou seja, anunciando para as crianças. Aí no outro parágrafo, eu achei interessante que, como é uma carta de reclamação, gente, a gente precisa argumentar o porquê a gente está reclamando. A gente não pode reclamar sobre o preço da conta de energia apenas dizendo, olha, está caro e eu não vou pagar, está muito caro. Não, está caro por quê? Está caro, pois refletindo sobre o valor da conta que eu vou ter que pagar e o salário que eu recebo, dá tantos por cento de um salário, eu preciso de tantos por cento para sobreviver, ou seja, você vai argumentar do mesmo jeito que você pode trazer aí dados e opiniões de outras pessoas, tá bom? Essa carta, os pais encontraram o seguinte argumento, é que a Constituição Federal, no artigo 227, estabelece que toda a sociedade é responsável por garantir os direitos das crianças com prioridade absoluta, o que inclui vocês. A proteção da infância deve estar acima dos interesses puramente comerciais, ou seja, está na Constituição. Eles trouxeram, né, uma carta de reclamação. Eles estão reclamando com a empresa X de chocolate. Era Páscoa e as crianças estavam enlouquecidas para comprar os ovos de Páscoa. Normal de criança. Mas o que eles estão querendo dizer é que as propagandas, os anúncios publicitários não devem ser direcionados à criança, porque a criança não tem maturidade para saber o que é bom e o que é ruim, tá? E isso também eles até falam na carta, minha gente, que vai
contribuindo para problemas enquanto obesidade infantil, certo? Ó, por não terem ainda capacidade crítica, as crianças precisam de um interlocutor, enfim, eles vão argumentando. E no final, olha como eles terminam. Atenciosamente, aí eu botei meu nome, tá? Imagine que sou eu a mãe. Mas atenciosamente, vírgula, e coloco meu nome. Olha a despedida que eles utilizaram. Atenciosamente é uma despedida muito formal, do mesmo jeito que eu comecei a carta. Prezada equipe, ou seja, é uma carta de reclamação. A carta de reclamação tem que ter uma linguagem bem propícia, ou seja, bem formal à situação. E aí, professora Adriana, será que eles já podem, então, fazer um desafio? Acredito que sim, professora Carla. Eles vão, professora Adriana, junto com a turma, escrever o quê? Eles vão, junto com a turma, escrever uma carta de reclamação sobre do seu cotidiano. Eu dei né? até um spoiler, né? Quem Pois sabe a é. energia não está muito A cara, energia, a água. E aí peça Isso. ajuda a quem? A sua professora aí no chão da escola. E qualquer coisa a gente tá aqui, tá? É só mandar a dúvida por WhatsApp, ó. Não, gente, pelo YouTube. Pelo Isso YouTube, mesmo. pela plataforma do Educa Recife. Podem falar, o e-mail, enfim. Beleza? Vamos embora. Professora Adriana, muito obrigada aí pela participação. Eu Até que a próxima agradeço. aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.